Olá, muito bom dia. No início de cada ano, o Papa publica uma mensagem para o Dia Mundial da Paz, que inspira atitudes e comportamentos ao longo do ano. É essa mensagem que queremos comentar com o Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Cumprimento. Muito bom dia, obrigado por estar neste programa 100x7 e nos acolher aqui na Biblioteca do Centro Nacional de Cultura. Acredito que a maioria desta literatura seja uma defesa da dignidade da pessoa humana. E a mensagem do Papa é por aí que vai também, não é? Do início ao fim. Trata-se de uma mensagem muito importante, é a segunda mensagem de Ano Novo do Papa Francisco. O tema é já não escravos, mas irmãos. Uma frase de São Paulo. Uma frase de São Paulo na carta a Filémon e justamente a partir de um tema que é este. Onésimo era um escravo que se converte e que assume a plenitude da personalidade e da dignidade. E São Paulo justamente diz, já não escravos, mas irmãos, invocando, aliás, a mensagem da Boa Nova, em que Cristo chama a atenção para essa circunstância. Ele próprio, na relação com os apóstolos e na relação com todos os que estavam em sua volta, partilha aquilo que são os segredos do Pai, uma vez que todos são pessoas na sua dignidade plena. Mas o Papa não faz apenas uma declaração formal de princípios. Parte da carta de Filémon chama a atenção para a circunstância de São Paulo aqui exigir o assumir de responsabilidades plenas. Aquilo que hoje, em linguagem contemporânea, diríamos uma cidadania inclusiva, por contraponto à cidadania antiga, que era uma cidadania exclusiva, em que os deveres não eram deveres de pessoa, não eram deveres de cidadão, mas eram deveres de súbdito, ou deveres de escravo, na expressão da Carta de São Paulo. E o que perturba o Papa é que nos dias de hoje essas condições de muitas pessoas sejam semelhantes à da escravatura. Exatamente. Ele fala mesmo do trabalho escravo, usa esta expressão, e simultaneamente fala na necessidade da globalização da fraternidade. Esta noção é uma noção particularmente importante, porque não é uma noção abstrata. Ao falar de globalização da fraternidade, diz as pessoas, todas, na humanidade, têm um dever. Estar atentas, de cuidar, assegurando a dignidade, a liberdade e a autonomia. São expressões que o Papa usa logo no início da mensagem do Dia Mundial da Paz e diz-nos que a fraternidade impõe uma rede de relações fundamentais a partir de um conceito, que é o conceito de família humana. Este conceito é particularmente importante porque nos aponta a universalidade dos direitos e deveres fundamentais. E, naturalmente, não podemos esquecer o Papa São João XXIII, que na encíclica Pacem in Terris, a sua última encíclica num momento particularmente importante da vida do concílio, chama a atenção para essa relação entre os direitos e os deveres. Deveres de pessoa, por contraponto aos deveres de súbdito. E este aspecto é particularmente importante porque estamos perante uma mensagem muito moderna porque é adequada aos tempos atuais, mas simultaneamente muito exigente. Muito exigente. Com consequências eminentemente práticas para o nosso cotidiano? Exatamente. Uma vez que, ao falar das várias situações, porque o Papa fala-nos das múltiplas faces da escravatura ontem e hoje. A escravatura não é só um problema do passado, não é só um problema do estatuto do escravo. A escravatura, para o Papa, é o não respeito pela dignidade. E nesse sentido tratar as pessoas como objetos, não é? A expressão do Papa. Exatamente. E fala, por exemplo, num fenómeno que nos
tem que preocupar, que é a corrupção, diz-nos o Papa, daqueles para quem enriquecer é mais importante do que tudo. São pessoas que, para ganhar mais, não se importam de atropelar a dignidade. Por outro lado, a questão do preço. O que tem mais valor é o que não tem preço. E hoje, infelizmente, tudo parece querer ter preço, incluindo a dignidade, incluindo a honra. E esse aspecto é particularmente importante. O Papa chama a atenção para o facto de a corrupção estar muito mais próximo de todos do que à primeira vista se julga. Porque nem sempre a corrupção é um crime, mas a corrupção começa subtilmente e leva, na circunstância do tema de mensagem deste ano, leva à tal situação de escravatura. O Papa, no entanto, na terceira parte da sua mensagem, vai dizer que há deveres concretos e vai apresentar uma agenda. E uma agenda para as congregações religiosas, uma agenda para a sociedade civil e uma agenda para os Estados. Ou seja, é muito curioso, esta ordem, em primeiro lugar, naturalmente está a falar para os cristãos e diz as congregações religiosas têm feito muito, têm que fazer mais. Recordemos, aliás, 2 domínios em que o Papa foi absolutamente essencial. O domínio financeiro, a disciplina financeira no Vaticano e, por outro lado, a pedofilia. O Papa tem sido muito claro relativamente à necessidade de uma moralização. Não uma moralização abstrata, mas uma moralização a partir do assumir concreto dos deveres. E, nesse sentido, diz, o combate a essa situação de perda de dignidade cabe, em primeiro lugar, um reforço nas congregações religiosas e na noção moderna de missão. A missão hoje não é apenas partir para longe, é também começar próximo de nós, designadamente relativamente a todas as situações de exclusão. O Papa depois apela também aos deveres de cada cidadão. Introduz este conceito que é a responsabilidade social do consumidor. O que é que está em causa neste desafio que o Papa deixa? Esta noção de responsabilidade social é particularmente importante. Ela é do consumidor, ela é do cidadão. Conhecemos-la das empresas, essencialmente. Conhecemos-la exatamente das empresas, mas o Papa vai muito mais adiante, obviamente. Fala-nos do conceito dinâmico de caridade. É esse o conceito que está aqui subjacente. Há dias, aliás, numa iniciativa da Comissão Nacional de Justiça e Paz, se falava justamente, o cardeal Maradiaga referia a necessidade de encararmos a caridade como cuidado, como exigência, como responsabilidade. Essa responsabilidade social. Isso é subjacente à noção dinâmica de Estado Social de que tanto se fala e que o Papa Bento XVI refere na encíclica Caritas in Veritate e que na exortação apostólica do Papa Francisco está muito claramente evidenciada, quando diz é preciso um Estado forte. Esta noção de Estado forte não é um Estado distante dos cidadãos, não é um Estado fora da responsabilidade fraternal e da responsabilidade social. Não. Um Estado forte é um Estado que representa os cidadãos, em que os cidadãos sejam participantes ativos. Esta noção de cidadania ativa é particularmente importante. Os tais desafios ao Estado que há pouco referia também. Nem mais. E são desafios muito exigentes, porque são simultaneamente para o Estado e para os cidadãos. Eu volto a insistir neste aspecto, os deveres que o Papa refere, congregações religiosas, sociedade civil e Estado, por esta ordem, uma vez que a articulação da responsabilidade social tem que ser feita nestes termos. Comprar é sempre um ato moral para além de económico. O Papa está-nos aqui a dizer que quando o comércio tem na sua raiz a corrupção, a exploração do trabalho, por exemplo, o consumidor tem de ter isso em conta e não deve comprar?
O consumidor deve ser informado, deve estar informado. Há muitas condicionantes. A sociedade de consumo é uma sociedade que condiciona. Nós lembramos-nos disso nesta crise financeira. A crise financeira onde chegámos e de onde ainda não saímos é uma crise financeira que assenta naquilo que a Conferência Episcopal Portuguesa, já há muitos anos, referiu como os pecados sociais. E um dos pecados sociais era o consumismo. Um dos pecados sociais é, naturalmente, esta noção de que é possível viver a crédito. Ou seja, usufruir imediatamente alguma coisa que não se paga. Naturalmente que isso significa apenas que é adiar. E, sobretudo, não adequar os recursos às finalidades. Mas permita-me que refira, nos casos concretos, aquilo que o Papa faz alusão, a necessidade de legislação sobre as migrações, sobre o trabalho, sobre as adoções abusivas, tantas vezes ocorridas nas circunstâncias atuais, na comercialização dos produtos, de que já falámos, e no trabalho e na dignidade do trabalho e, designadamente, na promoção do emprego ligado à dignidade. Esta é a questão crucial, é a questão fundamental da superação da crise financeira. Não superaremos a crise financeira se não houver preocupação relativamente a todos estes domínios. Olhe-se o que acontece relativamente às offshores, relativamente aos paraísos fiscais, onde é o contrário daquilo que se pretende aqui. A globalização da fraternidade é também uma globalização da responsabilidade. Quando há fluxos muito importantes de dinheiro que escapam à noção de justiça distributiva e que escapam à necessidade de uma repartição equitativa em nome da dignidade. E esta questão é absolutamente crucial. Não podemos tolerar aquilo que ocorre hoje, que é o agravamento das desigualdades. As desigualdades são cada vez maiores. Os mais ricos são mais ricos e os mais pobres pobres. A crise financeira disse-nos o seguinte, que quem tinha mais rendimentos, com mais rendimentos ficou. E atingiu-se, sobretudo, negativamente os mais pobres e os excluídos. Ao abordar o tema dos migrantes e dos refugiados, o Papa Francisco refere claramente que a condição da legalidade de estadia depende, para muitos migrantes, do contrato de trabalho. Aqui uma relação que cria muitas vezes incompatibilidade e que impede a dignidade da pessoa humana. De que forma é que se pode ultrapassar esta dependência que existe para muitos migrantes e para muitos refugiados? Através de um claro envolvimento de todos, porque muitas vezes, e o Papa dilo, as circunstâncias são injustas porque há indiferença. E por isso o Papa diz globalizar a fraternidade, contrariando a escravidão e a indiferença. Há um aspecto legislativo muito concreto que o Papa fala dos direitos na legislação portuguesa, não é? Que é assim que fala dos direitos jurídicos e esse aspecto é particularmente importante. Por isso é que eu digo que esta mensagem é uma mensagem muito inovadora, porque a primeira mensagem do Papa, que é invocada logo no início, aliás, era já uma mensagem forte, mas esta é muito mais forte. Eu diria que não podemos ficar indiferentes relativamente a uma agenda concreta. Normalmente as mensagens do Dia da Paz não têm agendas concretas. Eu recordo que originalmente o Papa Paulo VI, quando instituiu esta tradição, fê-lo com base nesta preocupação. Recordo, aliás, dos conselhos dados ao Papa Paulo VI pelo Padre Lebré. O Padre Lebré, como sabemos, foi o grande inspirador da encíclica Populorum Progressio, mas é preciso dizermos,
cardeal Maradiaga dizia isso, é preciso vermos que hoje a noção de desenvolvimento económico e social da Populorum Progressio deu passos maiores, porque os desafios e a própria situação, designadamente da Igreja no mundo, tem sofrido alterações. E a noção hoje é muito mais a noção de desenvolvimento humano que obriga a todas estas preocupações. E quando referiu a lei, quando referiu a legislação, fê-lo muito a propósito, porque o Papa diz é indispensável que não sejamos indiferentes relativamente à proteção jurídica. A proteção jurídica é a forma de garantir que a exclusão não seja a regra, que possamos fazer da inclusão aquilo que tem que ser uma prática cotidiana. O tráfico é outro problema apontado pelo Papa Francisco, tráfico humano, tráfico de órgãos. É um problema onde nós, e aliás o Papa também o denuncia, onde nós vamos permanecendo instavelmente indiferentes. O Papa refere casos concretos e é por isso que eu digo que esta nossa conversa deve ser para os nossos espectadores apenas um desafio para lerem com muita atenção e mais do que lerem, tirarem consequências relativamente à vida cotidiana, na sua família, no seu lar, na sua empresa. Há aqui obrigações, obrigações muito concretas para todos. E nesse sentido, todos estes exemplos concretos que são dados apontam para a necessidade de não podermos ser indiferentes e de estarmos muito atentos. O Papa tem o cuidado de dizer que está a exemplificar, mas pode haver outras situações que muitas vezes estão na penumbra, estão escondidas. E as crianças estão particularmente referidas, os jovens especialmente referenciados, as mulheres. O Papa não esquece de facto nada, mas diz devemos estar atentos, muito atentos. A atenção é o primeiro passo da caridade, do cuidado. Aliás, há essa pergunta que fizeste ao teu irmão que também percorre muito esta mensagem do Papa. É a grande pergunta. O diálogo entre Caim e Abel. O grande problema que é justamente a questão referenciada a esse episódio que às vezes não é bem compreendido da relação entre Caim e Abel. Justamente é indispensável respondermos todos os dias a essa pergunta, porque no fundo dizia Paul Ricoeur que a solidariedade é o dever que temos para com os nossos sócios no sentido aqueles que participam na sociedade em que vivemos, e a caridade é o dever e a responsabilidade que temos para com os nossos próximos. E a noção fundamental, essa pergunta que fizeste ao teu irmão ou do teu irmão, tem que estar relacionada com a noção quem é o meu próximo. E essa é uma pergunta que está muito claramente sempre em aberto. E é a tal pergunta que obriga a uma atenção muito especial. Iniciamos o novo ano. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, o que é que nos trará 2015? Nomeadamente a nível económico, a nível político, referiu ainda há pouco que a crise ainda não terminou. O que é que nos espera? A nível mundial é um ano de muitas incertezas. A situação é muito perigosa e a causa da paz o obriga a uma atenção muito especial de todos e uma responsabilidade de todos. Ao mundo islâmico, nomeadamente? Tudo. A situação, a incerteza no Mediterrâneo Oriental é muito grave. A relação no continente europeu com a Federação Russa é também certa, sobretudo neste tempo em que a baixa do preço do petróleo se repercute na economia russa e é necessário haver um modus vivendi na Europa que permita o desenvolvimento das condições da paz. Hoje a União Europeia
que é, não devemos esquecer, resultado do empenhamento de pais fundadores como De Gasperi, como Adenauer ou como Schuman, cristãos, como bem sabemos, homens que partilhavam os valores fundamentais da doutrina social da Igreja. A primeira determinação, a primeira obrigação da União Europeia é a paz, a causa da paz. O projeto, nos seus fundamentos, tem essa causa, e não se esqueça, e infelizmente muitas vezes não é um projeto económico, como... perdemos a memória. É um projeto em que a economia tem que estar ao serviço das pessoas. A economia é muito mais importante do que se possa supor. Basta ver a etimologia da palavra. Oikos nomos, é a regra da casa. É, no fundo, nós permanentemente utilizarmos bem os recursos de que dispomos. Vamos às parábolas e vamos à parábola dos talentos. É a grande questão. E essa parábola obriga-nos, naturalmente, a administrar, a gerir bem os recursos materiais, espirituais e a preservar a paz. É uma palavra de esperança que temos que dar no início deste ano. Mas uma palavra de esperança muito exigente e uma palavra de esperança que tem que estar ligada à noção de globalização da fraternidade. Ouvimos no debate do Orçamento de Estado para 2015 que 2015 seria um ano de viragem. Acredita que assim será? Eu tenho que acreditar a partir da ideia de esperança, mas é indispensável que os cidadãos, que as forças políticas compreendam que temos que fazer acordos fundamentais sobre aquilo que é mais permanente. A democracia aceita o conflito, a democracia é a base da regulação do conflito. Mas temos que perceber que, para uma sociedade funcionar, é indispensável que definamos objetivos. Perguntar-me-á que objetivos? Pôr as pessoas em primeiro lugar. Pôr a dignidade humana em primeiro lugar. E, naturalmente, que há... É humano. Há muitas vezes preocupações mais ligadas ao curtíssimo prazo, à gestão do curtíssimo prazo, e menos à percepção destes valores permanentes. Essa é a dificuldade. E, portanto, não devemos ter uma outra posição que não seja a de uma grande determinação, atenção e cuidado. Que importância terá o facto deste ano 2015 ser um ano de eleições legislativas, em outubro, e depois, no início de 2016, eleições presidenciais? Significa muito trabalho. Teremos um ano de campanhas? As campanhas têm que sempre ser vistas com muita cautela. Os últimos anos ensinam-nos ao seguinte: nunca devemos prometer o que não pode ser alcançado. E o discurso político deve ser um discurso cada vez mais exigente. Volto à mensagem quando o Papa nos diz coragem, paciência, perseverança. Ele diz-nos, usa-nos estas expressões. A coragem de sermos verdadeiros e de não iludir os problemas. A paciência, que é a capacidade de encarar a realidade tal como ela é. E depois a perseverança, a tal determinação, vontade e empenhamento que são indispensáveis. Portanto, lá está, a mensagem do Papa ensina-nos também, neste domínio, aquilo que deve ser feito. Aconselharia a inclusão dessas três palavras em campanhas eleitorais e em programas eleitorais? Aconselharia a inclusão destas palavras, que são as palavras do Papa Francisco, na nossa vida do dia-a-dia. Para todos, com certeza. Professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado por nos ter apresentado a sua leitura da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz e felicidades para 2015. Muito obrigado. Muito obrigado. Votos de felicidades que estendemos a quantos nos acompanham em cada domingo neste programa 70x7. Felicidades para este ano.